A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo trata-se de uma aula de Doutrina dos Anjos, é uma disciplina do curso básico de Teologia da FAESP, que está sendo aplicado na extensão lá de Emílio Matarazzo, e por motivo do coronavírus, nós estamos gravando essa aula para atender aos nossos alunos. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre Satanás, Falar sobre Satanás é parte da matéria do Doutrina dos Anjos. Então nós vamos falar rapidamente sobre seu destino, depois nós vamos falar também sobre espíritos maus, que são os demônios e os anjos maus. Ok? Bom, desde o princípio Deus predisse e decretou a derrota de Satanás. Quando você lê lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lá está escrito que Deus disse à mulher que poria inimizade entre ele e a mulher. Então, da semente da mulher ia nascer que Satanás iria ferir calcanhar, mas essa mulher, a semente da mulher, ia esmagar a cabeça da serpente. Então, obviamente, essa profecia está falando de Jesus, que nasceu de uma mulher. Foi ferido na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou e venceu Satanás, esmagando a sua cabeça. Então, Satanás, ele tinha o seu destino lá no céu. Então ele já desceu um degrau quando ele foi lançado, ele foi expulso lá do céu, ele e os seus anjos. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que o diabo que enganava foi lançado ao lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então isso aqui na verdade é o destino final dele. Então ele foi expulso do céu, Então ele domina hoje, faz acontecer, aqui, porque o mundo está sob o seu domínio, mas o destino final dele está traçado, Ele será jogado no inferno com os seus anjos. Ele vai ser jogado no inferno e o inferno vai ser jogado no lago de enxofre, É o que diz a palavra do Senhor. Bom, vamos falar agora. Esse é para encerrar o assunto de Satanás, que nós não encerramos na última aula. Agora vamos dar de assunto, vamos falar sobre espíritos maus. Então existem dois tipos de espíritos maus. Existem os anjos decaídos e existem os demônios. Não são a mesma coisa. Então, anjo decaído é uma coisa, demônio é outra coisa. Vamos falar um pouco dos anjos decaídos. Bom, a própria palavra anjo decaído, então fala que é de um grupo de anjos que decaíram. Se eles decaíram de algum lugar, então esses anjos são aqueles mesmos anjos que estavam com Satanás no céu, São aqueles anjos que foram seduzidos por Satanás. Então, eles cometeram o mesmo pecado de Satanás, que é o pecado do orgulho. Se eles foram seduzidos, então no coração deles também havia orgulho. E o que é orgulho? Orgulho é uma pessoa se colocar acima de uma posição que ela não tem e não é, acima na posição ou ao lado de seu Senhor. Então esse foi o pecado que eles cometeram, Bom, alguns comentaristas, inclusive Marion Pimon fala que essa confusão, essa discussão aconteceu porque que na ocasião da rebelião, foi feita a revelação futura da encarnação do Filho de Deus e da obrigação que eles tinham de ter que adorar a Jesus. Então, por causa disso, houve essa revolução. Mas isso não está claro na Bíblia, isso também é uma tese, tá ok? Bom, mas acontece o seguinte, o que aconteceu com eles depois que dessa rebelião? A Bíblia dá dois destinos desses anjos maus,
Numa parte da Bíblia, se você ler em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: mas, saindo o nosso evangelho está encoberto, desculpa, não é esse versículo, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, desses anjos, né, aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, está dizendo que esses anjos eles estão presos. Então, estão presos. Eles foram expulsos do céu junto com o diabo. Então, dessa terça parte, dá a entender em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, você pode conferir na sua Bíblia, que estão presos. Entretanto, há uma outra passagem da Bíblia também que fala a respeito, que se você ler lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, está escrito assim: e foi precipitado o dragão e a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, nesse texto está dizendo agora que Satanás foi lançado junto com os seus anjos na terra. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, está dizendo que esses anjos eles foram presos. Então, segundo a maioria dos autores, diz que uma parte dos anjos estão soltos, esses maus anjos, né? Esses anjos maus estão soltos junto com Satanás, e outra parte foi preso, né? Foi presa. Então, e eles estão, né, nessa situação aí, daqueles que estão soltos, eles estão ajudando Satanás, né, na sua atividade de destruir a humanidade, que é enganando os homens por meio do pecado. Eles exercem grande poder sobre os homens, né? Se você ler lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, você vai ver que lá Satanás, né, ele engana os homens, né, encoberta o evangelho dos homens para que não lhes resplandeça a luz, né? Então Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele trabalha, né, para que as pessoas não reconheçam Deus, vivam distante de Deus. Então ele faz esse trabalho na mídia, faz esse trabalho através dos governos, na educação, na cultura, faz de tudo para manter as pessoas distantes da influência do Evangelho, que as pessoas não conheçam o Evangelho, causar repulsa ao Evangelho. Entretanto, né, esse poder de influência do diabo, esse poder de influência do diabo e de seus anjos maus, ele está aniquilado para aqueles que são fiéis a Cristo, né? Então, aqueles que aceitam Jesus, ele não pode estar sob essa influência, né? Porque está escrito na Bíblia que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Então, você que aceitou Jesus, você vive sob a influência do Espírito Santo. É o que diz lá em Romanos capítulo 12, quando Paulo diz, né, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, aquele crente que lê a Bíblia, aquele crente que mantém a comunhão com Deus, ele vive uma vida de oração, ele não apenas lê a Bíblia, ele pratica a Bíblia. É o que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Esse é o mais importante, é praticar a palavra. Então, que é uma maneira de não sermos, de uma certa forma, afetados pela influência do mundo, né? Porque é o que acontece, nós estamos no mundo. Então, o mundo nos rodeia, né? O mundo tem a sua rotina, e o crente não anda segundo o curso desse mundo, porque o curso desse mundo é dominado pelo príncipe desse mundo. Amém? Então, o diabo e seus anjos não têm influência, né, para aquelas pessoas que um dia aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador. Então, eles não são influenciados, né? Então, assim como Satanás
tem o seu destino, ser lançado no inferno, e do inferno ser lançado no lago de enxofre, Satanás também vai estar nessa situação, né? É o que diz lá em Apocalipse, que o inferno está separado para o diabo e seus anjos. Amém? Então, vamos mudar de assunto, vamos avançando, vamos falar dos demônios. Tá? Bom, aqui tem muita gente que acha que os demônios são os anjos maus. Ou que anjos maus é igual ao demônio, demônio igual a anjos maus. Bom, a Bíblia não fala isso. Nós não temos como asseverar que anjos maus são demônios. A Bíblia não descreve a origem dos demônios. Isso aí faz parte daquele mistério sobre a origem do mal. Então, o que a Bíblia mostra é que os demônios existem. Que os demônios eles existem e têm operações. Eles operam no mundo, né? Então, nos evangelhos, eles aparecem como espíritos maus desprovidos de corpos. Você vê, do fator que você não pode igualar anjos a demônios é que anjo não faz possessão. Anjo não tem base bíblica, mesmo ele sendo um anjo mau, não tem base bíblica, anjo assumindo comando de personalidade de pessoas. Anjos não fazem possessão, não há possessão de anjos. Então, demônios não têm a mesma natureza dos anjos, embora sejam espíritos, mas os demônios têm esse diferencial, eles fazem a possessão, né, de corpos, né? Então, nós podemos verificar na Bíblia que muitas pessoas, né, Jesus expulsou muitos demônios de muitos corpos, de muitas pessoas, que é uma característica, né, dos demônios. Então os demônios até faziam morada nas pessoas. Se você ler na Bíblia, Maria Madalena, lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Né? Então você vê que anjo não possui corpo, só os demônios. Tá? Então nós temos aqui possessão demoníacas. Né? Existe também pessoas sob influência de demônios, que é diferente de possessão. Possessão é quando um demônio ele assume o comando, as atitudes da pessoa. Ele assume a personalidade da pessoa. Ele controla a pessoa. Né? A pessoa passa a não ser senhor de si mesmo. O demônio fala pela pessoa. O demônio emudece a vontade da pessoa e agora essa pessoa faz de acordo com a vontade dessas pessoas. O demônio usa a pessoa como instrumento, né? E essa pessoa até faz coisas que ela, no estado normal, sem ser demoniada, ela não faria, né? Então essa é a definição de possessão. Né? Então ele trabalha no sistema mental e nervoso da pessoa, levando a pessoa a fazer atos de loucura, né? Tem pessoas que têm epilepsia e outras enfermidades associadas ao sistema nervoso. Ok? Bom, isso é a possessão demoníaca, né? E aí a pessoa fica demonstrando, né, duas personalidades. Uma das outras características de uma pessoa estar, agora vamos falar de sob influência de demônio ou possessa também, isso acontece muito, é de uma pessoa que foge da presença de Cristo. Tem repulsa ao Evangelho, tem repulsa à verdade, né? Essa pessoa está sob influência de demônio, ok? São pessoas que eles odeiam, as pessoas fogem de Cristo, né? Então, muitos casos de possessão de demônios têm sido curados por meio da adoração a Cristo ou ao seu nome, né? Só Jesus pode expulsar demônios, é só no nome de Jesus, né? Então, alguns demônios saem facilmente. Você chega lá e fala, sai em nome de Jesus. Ele sai. Alguns demônios, Jesus falou que tem que ser tirado com um jejum
e oração. Então você vê que não é qualquer um atrevido, né, que vai lá e expulsa demônio. Não, você tem que ter uma vida, a pessoa precisa ter uma vida consagrada diante de Deus, tem que ter autoridade espiritual sobre os demônios, né, e vida consagrada, porque o demônio ri de crente que não consagra a vida e quer expulsá-lo, né? E dá caso na Bíblia de alguém que foi expulsar demônio e o demônio falou: olha, eu conheço Moisés, eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Está na Bíblia. De gente que tentou expulsar demônio em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio disse: olha, eu conheço Paulo, mas vocês, eu não conheço vocês não. Então, um crente que ora, ele tem respeito no inferno. Um crente que consagra a Deus, o inferno o respeita. Essa é a grande verdade. Agora, o crente que não tem consagração com Deus, não tem intimidade com Deus, ele não expulsa demônio, né? Então, outro caso também que nós vamos observar, e está na Bíblia, é que demônio causa doença nas pessoas, né? Existe a possessão, mas existe demônio que coloca uma doença lá, ele não assume o comando da mente da pessoa, não assume o sistema nervoso da pessoa, mas submete a pessoa a um sofrimento. A pessoa fica submetida a um sofrimento. Vocês não lê lá, já leram lá em Lucas capítulo 13, quando fala de uma mulher que ia para a igreja, todo dia ia lá para o cenáculo, mas ela andava encurvada, olhando só para o chão. Havia um espírito de demônio na vida dela. Só foi Jesus expulsar o demônio dela, libertar ela, pronto. Ela passou a andar, né, ereta, né, na posição correta. Há também um caso lá em Mateus, né, Marcos capítulo 16, versículo 9, que Jesus expulsou um demônio, né, de um mudo. Então a pessoa era muda, não era doença. Quando Jesus expulsou o demônio, a pessoa ficou falando normal, né? Então o demônio também não assumiu a mente da pessoa, não assumiu o corpo, o comando, as vontades, apenas o demônio estava ali provocando uma surdez, tá? E se você ler Mateus capítulo 9, versículo 33, vai mostrar que trouxeram um demoniado, cego e mudo. Olha só, o diabo cegou e deixou mudo, né? Aí Jesus foi lá e curou ele de tal modo que o cego e o mudo falava e via, né? Então você vê o diabo, né, através de seus demônios, né, ele também faz isso, né? Ele provoca enfermidades. O camarada vai no médico, faz exames, faz biópsia, faz lá aquele exame lá, como chama, de sangue, homograma, não sei o nome correto, para ver se tem alguma doença, né? E vai ver, não tem doença nenhuma, nenhum médico acha, mas a pessoa aceita Jesus como Salvador, de repente a pessoa se acha liberta e curada, né? Porque às vezes a única cura é Jesus mesmo, só Jesus, amém? Então, qual o motivo que os demônios, né? Qual o motivo que influi nos demônios a fim de apoderar os corpos dos homens? Bom, alguns doutores dizem que Satanás, ele tem um desejo, né, de objetivo dele é enganar e arruinar. Como esses demônios estão sob o comando dele, né, ele faz isso através da possessão de demônios. Assim como Deus, para te abençoar, ele usa os anjos, né, para abrir as portas. Ele usa seus anjos para fazer você ser abençoado, prosperar. Satanás usa os demônios, né, para atrapalhar, né? Então são agentes de Satanás. Assim como Deus usa os anjos para estar a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, Satanás tem os seus anjos maus, tem os seus demônios, a fim de atrapalhar a vida do cristão, tá? Então ele consegue isso por meio da possessão de demônios também, ok? Então, através disso,
Satanás consegue adoração, ele consegue obediência implícita pela imposição de sofrimentos físicos e por falsas promessas e terríveis ameaças, né? Então, como nós estudamos, né, como ele influencia nações, como ele influencia culturas, né? Você vê como é que é o caso aqui no Brasil. Nós temos aqui tribos indígenas que, quando nasce gêmeos, eles matam um, eles enterram vivo, né? E tem ativista que defende, não, isso é cultura dos anjos, temos que respeitar dos índios, temos que respeitar os índios, deixa eles praticar a cultura deles, quando na verdade sabemos que isso é uma coisa diabólica, né? Então, e outras coisas, né? Então o diabo ele trabalha dessa forma e assim vai influenciando a história das nações, como influenciou até agora, né? Bom, e o único objetivo dele é tomar o lugar, né, de adoração única que pertence a Deus, ok? Então a possessão, agora, para os demônios, né, diz alguns estudiosos que a possessão dos corpos humanos parece proporcionar aos demônios um lugar muito desejado de descanso e prazer físico. O que são espíritos, né? Eles querem satisfazer seus desejos, mas esses desejos eles só são satisfeitos através de um corpo físico. Espírito não consegue satisfazer desejo, porque desejo é um atributo da alma. Então eles são só espíritos, eles não têm alma, mas eles controlam, eles entram na mente da pessoa, que aí consegue controlar a alma, e a alma satisfaz esse desejo através do corpo físico. Então isso é uma tese, né? Os demônios parece que eles sentem prazer, né, quando eles possuem alguém, ok? Pois bem, outro também objetivo de Satanás, né, com as possessões demoníacas, é o seguinte: Satanás ele imita Deus. Então ele é um confrator de Deus. Deus faz uma coisa, mas ele desfaz aquilo, mas desfaz meio que imitando Deus, né? Então, a possessão do demônio significa uma introdução de uma nova personalidade no ser da vítima, tomando em certo sentido, uma nova criatura. Então, o que acontece? Quando alguém aceita Jesus como Salvador, a Bíblia diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, uma pessoa que está sob a influência do Espírito Santo é uma nova criatura. Satanás também quer transformar as pessoas numa nova criatura, mas ele faz isso, né, uma nova criatura do mal, né? Ele faz isso através da possessão de demoníacas, né? Através assim aconteceu por exemplo, com um demoniado gadareno. Ele era uma pessoa comum, conhecida, mas ele falava e se portava como que controlado por outra personalidade. Então ninguém conseguiria segurar ele. Era um monstro, né? Porque estava sob influência, era uma outra pessoa, né? Mas aquele que é controlado por Deus tem uma personalidade divina habitando nele, é diferente, né? Então, Deus toma posse das pessoas através do Espírito Santo, né? Só que o Espírito Santo controla a pessoa de acordo com a pessoa deu lugar. O diabo não, ele invade as pessoas com o objetivo de fazer habitação, né? Para imitar Deus, só que ele faz isso com invasão. Bom, outra coisa que o diabo imita, né, através da sua possessão, é que o diabo também, através da elocução, né, inspirada pelos demônios, né, eles são imitações satânicas daquelas pessoas que são inspiradas pelo Espírito Santo, né? Então você não vê lá nos campos do espiritismo, principalmente, onde as pessoas fazem adivinhação, revelação, recebem lá no espiritismo aquele negócio que a pessoa vai escrevendo, né? Aquilo na verdade são imitações dos dons espirituais, né, que há na igreja, né?
Na verdade, o diabo engana as pessoas. Se você vê esse negócio de revelação divina, engana muitas pessoas até dentro da igreja, né? As pessoas são encantadas, né? Quando alguém vê um profeta profetizando, né? Vê alguém revelando alguma coisa, as pessoas ficam hipnotizadas, né? Então Satanás sabe disso e ele, por aí ele faz um engano, tá bom? Bom, você vai ver também que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, né? Algumas pessoas recebem dons espirituais. As pessoas recebem dons de cura, né? Dom da palavra, dom de revelação, né? As pessoas têm revelação, sonhos, isso aí são atuações, são operações que Deus faz através do seu Espírito Santo, né? Então existem lá os dons, né, que está na Bíblia, né? Os 9 dons espirituais, por exemplo, os dons ministeriais, são dons que Deus dá somente a quem tem a presença do Espírito Santo. Satanás imita isso também, né? Você não vê que tem pessoas que têm o dom de ler a mão? Você não vê o médium? Ogum não sei o que, mãe não sei aquilo lá, né? Então são pessoas que estão acostumados, né, e treinados a lidar com demônios. Então, na verdade, isso é uma imitação satânica dos dons do Espírito Santo. Ok? Então é isso, ele imita o reino de Deus fazendo de maneira maligna, né? Não. Também muitas coisas acontecem, né, numa pessoa que é possessa pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Essa pessoa demonstra através da sua pregação, das suas atitudes, né, no seu ministério, se vê uma manifestação do poder de Deus, tá? E geralmente nos endemoniados, Satanás também imita isso, né? Uma imitação satânica do poder do Espírito Santo, onde as pessoas demonstram uma força extraordinária. Já tentou segurar um demoniado? Viu o que aconteceu com o demônio gadareno? Ninguém conseguia segurar, né? Diz que os aguilhões, as pessoas colocavam aguilhões e ele arrebentava tudo. É uma demonstração de poder, né? Que fisicamente, se essa pessoa não estivesse possessa, ela não teria essa força toda. Mas é Satanás imitando aí o seu poder. Tá bom? Então é isso, a aula de hoje é essa. Eu espero que vocês completem, né, essa aula com a leitura do livro, tá bom, irmãos? Então é só ler lá, se não me engano, na página 67, né? A partir da página 67 você vai acompanhar isso, tá bom? Então, na verdade, essa aula está na página, segundo o meu livro aqui, eu tenho a versão de vocês digital, né? Está a partir da página 76, tá bom? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula.